Olá, meu nome é Mariana. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em um tema que intriga muita gente: a possibilidade de transformar água em combustível. Para desmistificar essa ideia, temos conosco um convidado muito especial, o professor de Física Idolindo. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Mariana. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão interessante que envolve pseudociência e teorias da conspiração. Professor, é comum encontrarmos vídeos e notícias na internet que prometem transformar água em combustível de forma simples e barata. Qual a sua opinião sobre essas afirmações? É importante ter em mente que a transformação da água em combustível via eletrólise não é um processo simples e gratuito. A eletrólise exige energia elétrica para separar a água do hidrogênio e oxigênio. Essa energia elétrica precisa vir de alguma fonte, seja ela renovável ou não. Além disso, o rendimento desse processo não é de 100%, ou seja, parte da energia elétrica utilizada se perde em forma de calor. Poderia nos explicar de forma mais detalhada como funciona a eletrólise da água e quais são os desafios envolvidos nesse processo? A eletrólise é um processo eletroquímico no qual a passagem de corrente elétrica através de um eletrólito, nesse caso a água, provoca reações de oxidação e redução. A água se decompõe em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio pode ser utilizado como combustível, mas o processo de obtenção envolve um custo energético significativo. Portanto, transformar água em combustível via eletrólise sem servir-se de energia é um milagre tão grande ou maior do que transformar água em vinho. Muitas pessoas acreditam que o hidrogênio é uma fonte de energia limpa e abundante. No entanto, qual a real vantagem do hidrogênio em relação aos combustíveis fósseis como a gasolina? O hidrogênio, quando queimado, libera energia e produz apenas óxido de hidrogênio como subproduto, o que o torna um combustível limpo. No entanto, a produção de hidrogênio em larga escala ainda enfrenta desafios, como a necessidade de grandes quantidades de energia elétrica e a falta de infraestrutura adequada para o armazenamento e transporte. Em termos de eficiência, o hidrogênio e a gasolina possuem rendimentos semelhantes quando utilizados em motores convencionais. Se fizermos a eletrólise completa de 1 litro de água, obteremos cerca de 110 gramas de hidrogênio. Esta massa de hidrogênio queimada libera uma quantidade de energia igual à de cerca de 330 gramas de gasolina queimada, ou cerca de meio litro de gasolina queimada. Um cidadão do Espírito Santo alegou que havia criado um sistema fazendo a eletrólise da água, e que o mesmo teria percorrido somente com água, percorrendo 1000 quilômetros com 1 litro de água adaptado num carro popular. Como isso repercutiu tanto na época? Pois então, na época eu cheguei a até enviar um e-mail para que a emissora se retratasse pelas reportagens sensacionalistas e inverídicas. Cada vez que se fazia uma matéria sobre esse suposto invento capixaba, era uma inconsistência a mais. Numa das reportagens, o mesmo dizia ter rodado 1000 km por litro e outra 2000 km por litro. Estranhamente, tais reportagens não são acompanhadas por um físico ou químico e acabam lançando qualquer coisa no ar. Tais matérias saíam tanto nos telejornais como no jornal impresso. Nunca trouxeram um dado científico realizado em laboratório, onde é possível simular sempre as mesmas condições de teste para o veículo com o uso do dinamômetro e computador. Portanto, ainda que de algum modo milagroso o inventor houvesse feito a eletrólise de 1 litro de água, a afirmação do vídeo é tão inverossímil, difícil de acreditar, quanto alguém afirmar que fez uma viagem de automóvel de 1000 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina.
Atualmente, com o aumento no preço dos combustíveis, existem muitos vídeos caseiros nas redes sociais com relatos de pessoas que estariam obtendo economia com tais equipamentos. Isso seria um equívoco? Sim, porém existem aqueles entusiastas que acabam se iludindo com o efeito placebo, e outros são picaretas postando vídeos mentirosos nas redes sociais, prometendo economias absurdas de um equipamento que não passou por testes laboratoriais e simulações para testar a suposta economia com dados técnicos e embasamento científico. Para quem tem conhecimento em eletroquímica, conhece muito bem todo o processo e seu custo. Assim, aquela frase sempre cai bem: não existe almoço grátis. Se você come de graça, alguém está pagando por ele. Frase do grande doutor em física, Fernando Blanc da Silveira. Inclusive, dados e informações sobre a eletrólise da água vocês podem encontrar no site do CREF, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Professor Idolindo, esses reatores de hidrogênio podem trazer algum tipo de dano ao veículo? Sim, Mariana, há risco de vazamento do fluido eletrolítico, explosão e incêndio, diminuição da vida útil da bateria e corrosão prematura das ligas metálicas internas que compõem o motor e o conjunto de escapamento, já que, na explosão, o hidrogênio se transforma em óxido de hidrogênio. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês um experimento bastante interessante. Aqui eu tenho uma pequena garrafinha PET, onde que eu engarrafei uma água bidestilada, ou seja, ela foi destilada 2 vezes, isso em 28/7/2023. Dentro dessa garrafa, além da água bidestilada, eu coloquei uma pequena esponja de palha de aço. E olha no que isso se transformou. Praticamente a corrosão dissolveu totalmente essa esponja que havia aqui dentro. E nos reatores de hidrogênio que fazem a eletrólise, ainda a coisa é pior, pois o processo de eletrólise envolve a oxirredução, onde que existe um eletrólito, nesse caso a mistura de água destilada e mais uma substância alcalina. Geralmente usam o hidróxido de sódio. Qual a argumentação desses fabricantes de reatores de hidrogênio veicular quanto à promessa de economia de combustível? Quando questionados sobre a eficiência de seus produtos, os fabricantes costumam apresentar uma postura defensiva, rejeitando críticas e bloqueando aqueles que duvidam suas tecnologias. Eles alegam longa experiência no mercado de trabalho, com mais de 15 anos de fabricação, e citam inúmeros testemunhos de consumidores satisfeitos. No entanto, a ausência de testes científicos rigorosos para comprovar as alegações de economia de combustível é notável. É comum que influenciadores digitais do setor automotivo, como Thiago Martins, Carros com Thiago, e ADG High Torque, realizem testes independentes para avaliar o desempenho de diversos veículos. A falta de interesse desses fabricantes em submeter seus produtos a testes semelhantes, ou mesmo em contratar esses profissionais para realizar avaliações imparciais, levanta sérias dúvidas sobre a veracidade de suas afirmações. Afinal, se essas buxigangas são tão eficientes, por que não há evidências científicas sólidas para respaldá-las? Considerando os custos envolvidos na produção de hidrogênio e a energia necessária para impulsionar um veículo, a utilização da água como combustível é economicamente viável? Atualmente, a produção de hidrogênio a partir da água ainda é um processo caro e pouco eficiente. Para que a água se torne uma fonte de combustível amplamente utilizada, é preciso desenvolver tecnologias mais eficientes e reduzir os custos de produção.
Professor, qual a sua visão para o futuro da energia? Quais são as tecnologias que podem revolucionar o setor nos próximos anos? Acredito que o futuro da energia passa por uma combinação de fontes renováveis, como a solar, eólica e hidrelétrica, com o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes para o armazenamento da energia. O hidrogênio pode desempenhar um papel importante nesse cenário, mas é preciso investir em pesquisa e desenvolvimento para torná-lo uma opção viável e competitiva. Professor Idolindo, agradeço muito pela sua participação e pelas explicações tão claras. Tenho certeza que nossos ouvintes saíram daqui com uma visão mais realista sobre a possibilidade de transformar água em combustível. Foi um prazer participar desse podcast. Espero ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas e despertar o interesse das pessoas pela ciência.